Olá, meus amores, como é que vai a vida? Tudo bem? Vamos fazer uma revisãozinha sobre metabolismo energético, começando pelo capítulo 9, fotossíntese e quimiossíntese. Começaremos falando dos tipos de nutrição. Existem seres que são considerados heterótrofos. Esses seres não produzem o próprio alimento, eles são incapazes de sintetizar matéria orgânica. Quem são? São os animais, todos os animais, os fungos, os protozoários e algumas bactérias. Já os seres autótrofos, eles são capazes de produzir a própria matéria orgânica. No caso, as algas, as plantas, cianobactérias, as bactérias nitrificantes. Gente, como é que acontece para que esses seres, produzam essas moléculas orgânicas? Os seres fotossintetizantes, eles vão transformar a energia luminosa, a energia que vem do sol, em energia química. Eles vão fazer essa conversão. Quem são? Os procariontes. Por exemplo, as bactérias. Vai ocorrer no citoplasma dela, no citosol. Os eucariontes, como as algas, as plantas, vai ocorrer na organela chamada cloroplasto. E os seres quimiosintetizantes? Eles vão transformar a energia química que vem de compostos inorgânicos, como o gás hidrogênio, como a amônia, como o óxido de nitrogênio e o ácido sulfídrico, e vão transformar isso para produzir as moléculas orgânicas, e assim realizar a sua nutrição. Então, como eu falei, a fotossíntese é o processo pela qual a energia luminosa, a energia que vem da luz solar, ela é captada e convertida em energia química. Isso acontece lá nos cloroplastos. Por quê? Lá nos cloroplastos existe um pigmento que é chamado de clorofila, aquele pigmento verdinho. Então, a clorofila ela é capaz de captar essa energia solar. A luz, a energia solar, ela vai ter natureza dupla. Como assim? Tanto ela vai se comportar, ela vai ser uma partícula fótons, que é capaz de captar a luz, como ela vai ser uma onda eletromagnética. E aí o espectro que a gente tanto comentou de luz visível, que é onde a gente vai focar, ele vai de 390 a 760 nanômetros, que é o que reflete, absorve e a gente consegue ver, consegue enxergar. Focando na clorofila, é ela que vai ser a responsável por refletir a energia luminosa na faixa do verde do espectro. Então, por isso que a clorofila ela é verde, dá esse pigmento verde na planta. E aí, o que é que vai acontecer? Vocês vão ver que na parte violeta, azul e lá no final, no vermelho, é onde eu vou ter o pico maior de pigmentos. Aqui na parte violeta, eu vou ter um pico enorme de clorofila A. Já chegando mais para o azul, eu vou ter clorofila B e carotenoides. E lá no final, na parte vermelha, na absorção, do vermelho, eu vou ter também um pico maior de clorofila B e também clorofila A. Então, é a clorofila que vai fazer com que a absorção dessas luzes sejam realizadas. Coloquei aqui a imagem da célula vegetal para dar uma lembrada. A célula vegetal tem algumas diferenças da célula animal. Uma delas é essa organela, o cloroplasto. Gente, o cloroplasto é ele que faz a transformação da energia luminosa em energia química e assim produzindo o próprio alimento da planta, no caso, certo? Então, onde é que isso acontece? Dentro do cloroplasto, lá no tilacoide. A união dos tilacóides vai formar um grano, a união de grano vai formar uma grana. O cloroplasto, ele tem o próprio DNA, certo? Também tem os seus próprios ribossomos aí dentro. No tilacoide, vocês vão ver que ele tem um complexo de antena. Esse complexo antena é como se fosse realmente uma antena. Para fazer o quê? Receber a luz solar. Então, é através desse complexo de antena que está na membrana do tilacoide que vai ser absorvido a luz solar.
como eu havia falado, na membrana dos tilacoides, lá no cloroplasto, tem uma rede de pigmentos fotossensíveis, que é complexo de antena. O complexo antena ele vai fazer a absorção da energia solar, né, de parte do espectro luminoso e vai transferir, gente, lá para o centro de reação, para acontecer realmente a reação química que a gente vai ver mais ali na frente, a transformação na fase clara e a transformação na fase escura, lembra? E aí é que eu coloquei outra imagem para dizer quando a energia vai ser absorvida, vai ser refletida, né? Reflete a luz verde, a gente vê luz verde, mas aqui, lembra que no espectro ele vai estar mais visível na parte azul, vermelho e violeta? Então, aqui, nos grupos de organismos fotossintetizantes, nós temos procariontes, as sulfobactérias, as cianobactérias, e aí estão os pigmentos que cada uma tem. Os eucariontes têm vários tipos de algas, de protozoários, certo? De plantas. Galera, a fotossíntese, ela realiza duas etapas para produzir a própria matéria orgânica. E aí, começaremos pela fase clara, que é dependente da luz, também chamada de fotoquímica. Acontece lá nos tilacoides, né, dos cloroplastos, e é dividida em dois processos. A fotólise da água, que é quando eu quebro o H2O, certo? O H2O ele é quebrado, e aí é liberado o gás oxigênio, e o hidrogênio ele vai ficar lá, certo? Guardadinho para ser utilizado na etapa química. Também vão ser formados alguns elétrons. E aí a fotofosforilação é quando o ADP, que é a adenosina de fosfato, se junta com o fósforo, e aí nessa união vai formar o ATP. E também o NADPH, que é a nicotinamida, adenosina dinucleotídeo, certo? Vai se juntar com aquele hidrogênio que eu disse que ficou lá separado, certo? Através da degradação do H2O. Então, eu tenho aí 6 moléculas de hidrogênio, mais 6 NADP, que vai já se juntar com essa quebra do H2O, 9 NADP, mais 9P. Então, o H2O vai se quebrar, certo? Vai ter a quebra através da fotólise da água, aí vai formar 3O2, o NADP vai se juntar com o hidrogênio, resultante da quebra do H2O, e aí eu vou ter 9 ATP, que é através da união do ADP mais o P. Agora, nessa etapa, na fase escura, na fase química, que é a fixadora de carbono, que realmente vai acontecer, né, o aparecimento do gás carbônico, porque antes nós só utilizamos a água. Então, gente, aqui vai já acontecer no estroma do cloroplasto, né, que é a parte realmente como se fosse líquida. E aí vai acontecer essa fixação do carbono, porque o gás carbônico, ele vai ele vai produzir os carboidratos da planta, é onde vai ser produzido o próprio alimento, certo? Não tem a participação direta da energia luminosa, então não necessita dessa luz. Quem é que necessita? A fase anterior, que é a fase clara. Vai acontecer um ciclo, e aí a gente chama de ciclo de Calvin, também considerado ciclo das pentoses. Pentose é o quê? É um tipo de carboidrato que tem 5 carbonos. Então, o gás carbônico ele vai reagir com essa pentose e aí vai formar uma hexose. Porque se eu tinha 5 carbonos, mais um carbono do CO2, vai formar, né, uma hexose, que tem 6 carbonos. E aí eu vou ter a ribulose 1,5 bifosfato, também chamada de RuBi-P. E aí essa reação, ela vai ser catalisada, vai ser quebrada pela enzima rubisco. E aí, gente, vai ser formado 2-gliceraldeído 3-fosfato através, né, dessa quebra. E aí, o carboidrato eu vou ter com 3 carbonos, que vai ser a metade de uma hexose, no caso, uma triose, que vão ser utilizados na síntese da glicose, que é a planta C3, que vai ter 3 carbonos, certo? E de amido eu vou ter polissacarídeo, vou ter várias moléculas de açúcares,
certo? Então, gente, aqui eu utilizei o gás carbônico. Lembra do NADPH, da outra reação química? Pronto, eu vou utilizar agora o hidrogênio também e a energia também. Para que essa energia? Para eu converter em alimento. Vocês estão vendo o C3H6O3 não é a metade de uma hexose? Pois pronto, esse C3H6O3 são utilizados pelas plantas C3. Aqui tem a reação geral da fotossíntese oxígena, que é a reação que ocorre em todos os eucariotos clorofilados e também nas cianobactérias, certo, gente? A reação normal, onde eu pego a água e o gás carbônico através da energia solar, energia luminosa, com a pigmentação, a clorofila, eu vou transformar em quê? Em carboidrato, em água e gás oxigênio. Esse carboidrato, lembrando que ele está pela metade, certo? É uma triose e não uma hexose, certo, gente? O produto primário, o produto imediato formado é essa triose, que é o C3H6O3. Posteriormente, que é formada a glicose, que é o C6H12O6. Terminamos fotossíntese e iremos iniciar a quimiossíntese. É quase o mesmo processo, né? A função, na verdade, é a mesma, obter a matéria orgânica. Só que, gente, a quimiossíntese, ela vai oxidar uma substância inorgânica para obter, né, o próprio alimento, a matéria orgânica. Então, é feito por seres quimiosintetizantes, no caso aqui, a gente vai citar algumas bactérias. Ferrobactérias vai oxidar compostos de ferro para produzir o próprio alimento. Então, tá aqui a reação química, né, a oxidação do ferro. As sulfobactérias vão oxidar compostos de enxofre, compostos sulfurados. No caso aí, eu vou ter o ácido sulfídrico, certo? Tá aqui a reação química também. Finalizando a quimiossíntese com as nitrobactérias, que vão fazer a oxidação dos íons de amônio ou nitrito. Gente, isso acontece lá no solo, no ciclo do nitrogênio, onde as bactérias, essas nitrobactérias, pegam o nitrogênio, que é o gás em maior composição, né, na atmosfera, e vão transformar esse gás nitrogênio em proteínas, se estão lembrados disso. Aqui está mais ou menos, né, uma equaçãozinha geral, tendo o amônio aí mais o gás oxigênio. E as metanogênicas, o nome já está dizendo, metano, vai ser o produto, certo? Final, vai ser o gás metano. Então, obter a energia química a partir da reação. Eu vou ter a reação do gás hidrogênio também no ar com o gás carbônico. E aí, eu vou ter a produção desse gás metano, água mais energia, certo? E aí sim eu vou ter, né, o próprio alimento das metanogênicas. Sim, bora para a prática, galera. Vamos lá com exercícios. Separei aí algumas questões, acho que vocês já receberam. Vamos fazer a correção. Na primeira questão, está falando aí que nas células, as reações exergônicas são as reações que liberam parte da energia. Gente, eles têm tanta energia no reagente que libera no produto, né, essa energia. Então, sob a forma de calor e parte para promover reações endergônicas. Essa utilização só é possível por meio de um mecanismo conhecido como acoplamento de reações, no qual a participação de uma substância comum conforme ilustrado no esquema. Olha aí, energia, vou ter uma molécula orgânica, aí vai ser liberada essa energia em uma reação de quebra, e essa molécula orgânica ela vai ser degradada. E aí, gente, na outra, eu vou ter a molécula já disponível na célula, né, que foi degradada, se transformando em incorporação de energia em uma reação de síntese, e aí eu vou ter uma energia, uma molécula necessária para a célula. Então, essa energia que está em constante, certo, transporte, essa energia que nós chamamos de energia de transportadora que fica realmente fazendo esse balanceamento, lá e cá, nós chamamos essa energia em trânsito de ATP. Gente, o ATP ele fica sendo formado e sendo quebrado. Lembra daquele produto que eu falei para vocês, que o ADP ele volta, ele se junta com o fósforo, né, através da fosforilação,
e quebra o ATP por hidrólise, formando ADP mais P. Então, a resposta aí é a B, a adenosina trifosfato. Uma hora ela está sendo degradada, então fica sendo ADP mais P, isso por hidrólise, e outra hora está sendo o ADP mais P, está se transformando em ATP, pela fosforilação. Segunda questão, está falando sobre mitocôndria, porque é na mitocôndria que acontece a produção de energia, de ATP. Então, vamos lá. As mitocôndrias, organelas celulares relacionadas com a produção de ATP, estão presentes em ambas as células, tanto vegetal como célula animal. Terceira questão. A fotossíntese é um processo fundamental para a vida das maiorias dos seres. Por quê? Gente, lembra, produto da fotossíntese, gás, oxigênio e o açúcar para ela, não é verdade? E energia, certo? Então, vamos lá procurar essa resposta. A. Produz moléculas de água e ATP a partir da oxidação. Gente, não tem oxidação. Quem tem oxidação é quimiossíntese. B. Libera o gás carbônico que está utilizado na formação de carboidratos. Não libera gás carbônico, certo? O gás carbônico, ele é juntado com o ciclo de pentose. Então, não tem liberação de gás carbônico, e sim de gás oxigênio. C. Produz moléculas de água e reconstitui moléculas de hidrogênio, fornecendo elementos básicos para o metabolismo celular. A gente não produz molécula de água, ele quebra a molécula de água, certo? Na quebra da molécula de água é que produz o gás oxigênio para a nossa respiração. D. Produz moléculas de glicose, sim, fornecendo alimento para praticamente todos os seres, claro. Nós só sobrevivemos por conta da fotossíntese. Quarta questão. Existem fatores que interferem na taxa de fotossíntese de uma planta. Pronto. A planta, ela vai ser uma planta mais saudável, gente, se ela tiver uma temperatura adequada, a concentração de gás carbônico em volta também, assim, moderada, porque se eu estiver plantando próximo a uma indústria que emita muito gás carbônico, essa planta ela não vai sobreviver muito, certo? Por mais que a planta pegue o gás carbônico e transforme em gás oxigênio, ela não dá conta. E a intensidade de energia luminosa. Tem plantas que sobrevivem melhor, se adaptam melhor no escuro e tem outros que se adaptam melhor no claro. Então, isso também é um fator para que a planta ela cresça saudável. Então, vamos procurar aí. Ficou o 1, o 3 e o 4. Concentração de gás oxigênio, não, até porque é ela que produz o gás oxigênio. No caso, ficou a D, 1, 3 e 4. Quinta questão. Considere os eventos abaixo: produção de ATP, fotólise de água, fixação do gás carbônico e produção de NADP, 2H. A fotoquímica é o que? Dependente da luz. Vai ter a fotólise da água, que é a quebra da água, quebra do H2O, que é a liberação do gás oxigênio. Produção também de ADP, né, através da fotofosforilação, que é a união do ADP mais o P, e também a produção de NADP, H, certo, gente? Essa fixação do gás carbônico só acontece na etapa química ou escura. No caso aqui ficou A1, A2 e A4. A sexta questão vai falar sobre clorofila, sobre a fotossíntese em si. Então, a clorofila, que é o pigmento mais importante no processo fotossintético das plantas, capta a radiação luminosa e transforma essa forma de energia em energia química. A energia luminosa utilizada para essa reação é provinda da luz solar e absorvida pela clorofila. A absorção de energia luminosa e sua transformação em energia permitem o crescimento, o florescimento e a produção de frutos das plantas. A reação química que ocorre na fotossíntese pode ser corretamente essa equação aqui, gente, a geral. Vamos procurar aí 6CO2, 6H2O e energia se transformando em glicose e gás oxigênio. É o que? Alternativa D de dado. Sétima questão. A fotossíntese é um processo que produz a energia necessária ao início da cadeia alimentar. Daí a incontestável importância das plantas para a manutenção da vida no planeta.
Durante a fotossíntese, a energia luminosa é absorvida principalmente pela clorofila e posteriormente transformada em energia química. A mesma coisa da sexta questão. Então, gente, a planta precisa consumir o quê? Gás carbônico e a água para produzir o açúcar, que é o próprio alimento, e também, né, o gás oxigênio. Então, alternativa A. Oitava questão. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram, entre aspas, no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizar como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos. Gente, isso aqui lembra muito o complexo antena, né? Que a gente viu lá nos tilacoides, que faz o quê? A absorção da energia luminosa, com o aumento do transporte de elétrons. Aí, nanotubos de carbono incrementam a fotossíntese de plantas. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente o que, gente? A absorção de fótons, certo? Não tem nem o que pensar aí. Uma questão ótima, questão do Enem. Nona questão. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química, que juntamente com a água e gás carbônico é utilizada para a síntese de compostos orgânicos carboidratos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2, gás carbônico, para a atmosfera e a água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente, que é a biomassa, como em tempos remotos, combustível fóssil, é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descrita no texto permite concluir que, gente, tanto falou da fotossíntese, né, como da respiração. Então, o gás carbônico e a água são moléculas de alto teor energético. Gente, eu não vi ele falando isso. Quem é que tem alto teor energético? Os carboidratos. CO2 e água não tem energia nenhuma. B, os carboidratos convertem energia solar. Isso está totalmente errado. Nem vou terminar de ler. C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Gente, precisamos dela sim. Precisamos do Sol sim, porque é através da fotossíntese que a planta obtém alimento, então ela está viva e nós nos alimentamos de muitas plantas, certo? Então, a resposta é a C. O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono, nada a ver. A gente tira gás oxigênio. Então, resposta C, correta. Décima questão. Por muitos anos pensou-se erroneamente que o oxigênio produzido na fotossíntese viesse do gás carbônico absorvido pelas plantas. Gente, eu ri muito quando eu expliquei esse conteúdo e vocês ficaram frustrados quando eu falei que o gás carbônico, ele não produzia o gás oxigênio que a gente respira. De onde é que vem, hein, gente, esse gás oxigênio que a gente respira? Da fotólise da água, da quebra da água que a fotossíntese faz. Então, a resposta é a fotólise da água. Bem, indica a equação geral. Vou colocar aqui para vocês verem. Vou ter gás carbônico mais água, mais a energia do Sol, formando o açúcar, né? Aqui a hexose, no caso glicose, mais o gás oxigênio. Qual o destino do gás oxigênio? Gente, a nossa respiração. D. Qual a função da clorofila? Absorver, né, a energia luminosa que vem lá do Sol, para acontecer a fotossíntese.
11ª. Em 1931, desejando estudar a fotossíntese, Niel observou que bactérias fotossintetizadoras usavam o ácido sulfídrico e geravam enxofre como produto. A equação a seguir mostra as reações. Então, eu tenho o gás carbônico, ácido sulfídrico, calor, formando aí o carboidrato, o enxofre e a água. Comparando essa equação com a da fotossíntese das plantas, que eu coloquei no slide passado, o que podemos deduzir a respeito da origem do oxigênio gerado pelas plantas que realizam fotossíntese? Gente, vocês estão vendo aí que eu tenho o H2S, não está formando o gás oxigênio. Essa reação aí é uma reação química anoxígena, ou seja, que não envolve o gás oxigênio, que não produz gás oxigênio. Então, o que é que dá para a gente ver? Que esse H2S, se fosse H2O, ia ter a formação de oxigênio. Então, no caso, não teve a formação de gás oxigênio porque eu não tenho H2O, certo, gente? Esse H2O que foi feito aí no final é derivado desse H2S. Então, assim, no geral, tal reação foi o primeiro indício de que a fotossíntese vegetal, o O2 liberado, não vinha do gás carbônico, mas sim da água, como havia falado. A água, então, corresponde na fotossíntese das plantas ao H2S da fotossíntese das sulfobactérias, certo? 12ª. Na fotossíntese, a energia utilizada para a síntese de compostos orgânicos vem da luz. Gente, na quimiossíntese, essa energia utilizada não vai vir da luz, vai vir da oxidação de substâncias inorgânicas, né? 13ª. A molécula de ATP, utilizada nos processos energéticos dos seres vivos, é composto constituído pelos elementos ilustrados abaixo. Gente, o 1, vocês estão vendo aí, é a base nitrogenada, certo? O 2 é a pentose e o 3, os fosfatos. Aí eu vou ter trifosfato, certo? 14ª. A bioenergética é a área da biologia que estuda o metabolismo celular, destacando os processos que consomem e produzem energia. As transformações energéticas processadas em um organismo indicam que estas acontecem inicialmente dentro de uma célula. Então, vamos identificar aqui as reações químicas. Essa que envolve aí enxofre, gás, oxigênio, é a oxidação de enxofre, então é uma quimiossíntese. Abaixo tem a molécula da glicose mais o gás oxigênio. Então, a oxidação de glicose, isso é a respiração celular, certo? E por fim, gás carbônico mais água e ATP, que no caso, esse ATP vem da energia solar, é a fotossíntese, CBA. 15ª questão. Gente, aqui eu tenho um esquema, vocês prestem atenção. Nesse processo 1, vocês estão vendo que está formando carboidrato. Então, se está formando carboidrato, eu vou ter o processo de fotossíntese. No processo 2, eu estou pegando esse carboidrato mais o gás oxigênio e formando gás carbônico e água. Então, eu tenho o quê? A respiração celular. Em qual organela acontece o processo 1? Fotossíntese no cloroplasto. E o processo 2, que é a respiração lá na mitocôndria. C. Como os processos 1 e 2 estão envolvidos no fluxo energético? Gente, o 1 ocorre a síntese de carboidrato. Então, é rico em energia que vem a partir do gás carbônico. E a água e são transferidos de um nível trófico para outro nas cadeias alimentares. Em cada nível trófico ocorre o consumo de carboidrato, que é pelo processo 2, no caso, na nossa respiração celular, que vai reduzir o fluxo de energia de um nível trófico para outro nas cadeias alimentares. Finalizamos nossas questões de fotossíntese e quimiossíntese, gente. A gente vai se encontrar de novo na respiração e na fermentação. Beijinhos! Só uma fotinha aí pra mostrar como é que eu estou. Igual esse doguinho. Saudade, gente. Beijos.